Eu confirmei com o Corinthians, Gustavo Henrique é jogador do Corinthians. Foi um negócio de ocasião, né, que não estava nos planos e isso não inviabiliza a contratação do Félix Torres. Tá uma novelinha isso aí, né? Félix Torres ainda não... Ele já assinou um documento, segundo o Augusto Melo, mas o Santos Laguna tá complicando, eu já falei, né? Tomou um chapéu, não sei se chapéu, né? Mas assim, queria o Rodrigo Garro, o Garro se acertou com o Corinthians e os caras ficaram meio bravinhos, mas tá tudo certo. O Félix Torres vai jogar no Corinthians, mas a gente está aguardando essa oficialização, que até agora não aconteceu. E por que não inviabiliza o negócio do Gustavo Henrique ou um não inviabiliza o outro? Exatamente porque temos Copa América nessa temporada, parando, ou melhor, não parando o Campeonato Brasileiro. 9 rodadas. Você precisa de elenco, gente. O Veríssimo pode muito bem representar a seleção brasileira. Agora com o Dorival Júnior, que conhece muito bem, e ele estaria na Copa do Mundo não fosse uma grave lesão. E pelo que o Lucas Veríssimo tem atuado aqui, atuou no ano passado, e a tendência é atuar melhor ainda, com um time melhor, e o Corinthians numa fase diferente, ele pode muito bem disputar a Copa América com a seleção, e aí você já tem um desfalque. O Félix Torres vai disputar pela seleção do Equador. E aí, como é que você faz? Aí você fica com o Caetano e o Raul Gustavo, que voltou de empréstimo do Bahia, com todo respeito aos atletas, mas você diminui muito tecnicamente o teu elenco, então você precisa realmente ter um elenco forte. E para isso, você precisa ter, muitas vezes, 3 titulares para duas posições. Para que tenha um na sobra, até porque a gente tem lesão, tem uma temporada longa. Então, assim, o Gustavo Henrique ele não chega para ser o titular. Mas ele e o Lucas Veríssimo, vamos lembrar, fizeram uma boa dupla no Santos, quando o Santos, né, tinha uma boa equipe e performava bem, foi vice-campeão, inclusive, brasileiro, naquele time do São Paulo em 2019. Tanto que o Veríssimo vai para Portugal, o Gustavo Henrique vai para o Flamengo, depois vai para o Fenerbahçe da Turquia e agora estava no Real Valladolid da Espanha. Por que a gente trata como negócio de ocasião? Porque o Gustavo Henrique quer voltar para o futebol brasileiro e está conseguindo, embora tenha contrato até 2026, uma rescisão amigável, deixando parte do seu vínculo com o clube espanhol. E aí ele vem, em definitivo, para o Corinthians livre de custos. Esse livre bem entre aspas, né? Porque aí o Corinthians negocia apenas com o jogador a questão do salário e das luvas também, aquela bonificação na assinatura do contrato, já que não vai precisar pagar nenhum valor para nenhuma equipe. Então, o Valladolid fica com uma parte dele, ele rescinde, se libera, fica livre no mercado, assina com o Corinthians. O Gustavo Henrique está ok. Eu recebi a confirmação no início dessa tarde. A gente tem outras situações, né? Já falei aí do Félix Torres, tem a proposta pelo Luiz Henrique. Segundo o jornal Marca da Espanha, ele joga no Real Betis, ele realmente não vai permanecer por lá, ele tem o interesse de Fluminense e do Flamengo e tem a entrada do Corinthians no negócio para oferecer um baita valor pelo acordo de empréstimo de uma temporada, além da opção de compra, 2 milhões de euros. O Fluminense tinha feito uma primeira oferta de 500 mil euros. Os caras não queriam liberar. Depois o Fluminense subiu a oferta para 1 milhão de euros por empréstimo de uma temporada. O Flamengo não chegou a fazer proposta. A informação do jornal Marca da Espanha é que o Corinthians está oferecendo 2 milhões de euros apenas pelo empréstimo, fora o salário do jogador, para ter o Luiz Henrique, 22 anos, jogando por aqui por uma temporada e depois com uma opção de compra. Cara, é um valor considerável, se a gente converter aí 10 milhões de reais por empréstimo apenas, mas o Corinthians acertou com o maior patrocínio da América Latina no futebol, tá em vias de conseguir outros patrocinadores, então assim, receita tem. E como é um jogador valorizado e que está sendo disputado por Fluminense, que é o clube formador do Luiz Henrique, e o Flamengo, que a gente sabe que também tem bala na agulha, o Corinthians está chegando forte e a gente está falando de um cara de 22 anos, que chega aqui para performar e voltar para a seleção. Tudo isso favorece muito, né? O radar da seleção, mudança de técnico, a Olimpíada na metade do ano, ele tem idade, Copa do Mundo daqui 2 anos, e o Corinthians, a gente sabe, é uma grande vitrine. Isso seduz muito os atletas. Por isso, o Luiz Henrique pode muito bem fechar com o Corinthians, mas não tem nada certo ainda nesse momento. Rafael Borré, a situação é a seguinte: ele está acertado com o Internacional, o Inter se acertou com o Eintracht Frankfurt, que é a equipe que detém os seus direitos econômicos. Ele está emprestado ao Werder Bremen da Alemanha. O Werder Bremen, nesse momento, está fazendo um jogo duro para liberar, porque ele tem contrato de empréstimo lá até a metade do ano. Então, os caras não querem devolver para o Frankfurt, só que o Frankfurt é quem está fazendo a venda e já solicitou o repasse. A questão é, eu não sei realmente o que está em contrato, porque se o Werder
pagou por um valor para ter o Borré até o fim do seu contrato, e provavelmente pagou até a metade desse ano, ele quer um ressarcimento, ele está liberando um jogador que, inclusive, participou de um jogo, de um amistoso, ontem, e até deu uma assistência. Ele não começou como titular, estava meio que fora do jogo, entrou no jogo e acabou dando uma assistência numa derrota do Bremen. A questão é a seguinte, o cara tá lá. O Inter tá mandando representantes, inclusive, para resolver essa situação, porque o Bremen quer dinheiro. Agora, se é 500 mil euros, se é 1 milhão de euros, se é 2 milhões de euros, como se fala, é um valor considerável para você tentar destravar o negócio, porque o Inter já está pagando 5 milhões ao Frankfurt. O Corinthians, ele sondou a situação. Ele viu que o Borré estava nesse impasse, trata-se de um grande atacante colombiano, um valor de salário que o Inter vai pagar que é altíssimo, é perto dos 2 milhões de reais, mas algo que o Corinthians poderia fazer, esse investimento. E aí o que o Corinthians fez? Entrou em contato com o empresário do jogador para saber qual a situação. Não tem proposta, porque realmente o Inter já percorreu um caminho muito maior. Já se acertou com o clube que detém os direitos dele, já se acertou com o staff do jogador, já se acertou com o atleta, acertou salário. Tá quase, só falta assinatura de contrato. Isso só não acontece porque o Bremen está fazendo o jogo duro. O Corinthians vai ter que escalar uma montanha se quiser atravessar um negócio para ter o Borré. É muito difícil. Pode ser que o Inter não queira pagar esse valor? Pode ser. E aí ele fique lá pendurado, né? Pô, e aí o Corinthians atravessa e tal. O que precisa? Precisa se acertar com o Frankfurt. O Frankfurt quer vender. Nitidamente quer vender. E o Werder Bremen tem contrato com ele só até metade do ano. É uma pendência que é difícil de ser derrubada. Mas, assim, o Inter está muito próximo de acertar com o jogador e finalizar a negociação. E o Corinthians está meio que como é que fala? No approach, assim, né? Na espreita, para ver se rola alguma coisa. Então, o Borré eu descartaria pelo menos por enquanto. Tem outros 2 nomes que eu preciso falar com vocês. O volante Eric, do Atlético Paranaense, eu já falei aqui que o Corinthians voltou à carga, mas tá difícil, viu? Tá difícil porque o Petralha não quer vender ele para o mercado interno. E lá, o Atlético Paranaense, que é um clube que tem a sua vida financeira de certa forma, bem resolvida, ele não está desesperado. Então, é muito difícil que o Eric seja jogador do Corinthians, porque se trata do Atlético Paranaense. Se fosse qualquer outro clube, eu diria que, 6 milhões de euros seria um valor assim super negociável por um volante como o Eric, assim, que não é um bom jogador, mas não é um grande destaque. E a gente está falando de mais de 30 milhões de reais. O Corinthians fez uma boa proposta, mas o Atlético Paranaense não quer liberar. E se não quer liberar, não tem o que fazer, gente. Só que a vontade do jogador e do empresário é de jogar no Corinthians. Então, assim, o que pode acontecer é o Eric realmente forçar o empresário, conversar e conseguir sensibilizar o Petralha a liberar. Mas se isso não acontecer, e eu acho muito difícil que aconteça, a gente está descartando aí o Eric, né? Vamos aguardar os próximos passos. E o Caio Alexandre é uma boa, mas o Caio Alexandre do Fortaleza, cara, acho um baita jogador, foi destaque na temporada, só que o Bahia do Grupo City chegou chegando, né? E fez uma proposta pelo jogador. Ao que tudo indica, a proposta do Bahia ela é maior que a que o Corinthians fez. Mas aí pode se estabelecer aquele leilãozinho, né? Do Corinthians oferecer um pouquinho mais e levar o Caio Alexandre. Embora a gente já tenha aí alguns volantes, porque o Corinthians renovou com o Maicon, contratou o Ranieri, vai ficar com o Fausto Vera. Eu acho que o Caio Alexandre entra para disputar ali posição, porque assim, o Rony não vai ser aproveitado, o Juliano foi embora, o Renato também. Então, assim, eu acho que no meio-campo o Caio Alexandre chegaria para ser titular, na minha opinião. Acho que ele chegaria para ser titular, depende do escopo do meio-campo, né? Porque agora chegou o Garro, tem o Rojas que a gente espera que jogue. Inclusive, o Diário Olé noticiou durante o dia que a ideia do Riquelme, né, novo presidente do Boca, era ter Matias Rojas, mas que a permanência dele no Corinthians frustrou os planos do Boca Juniors, porque o Boca queria ele livre no mercado. E isso só aconteceria se ele fosse na FIFA cobrar aquela dívida e tudo mais, né, para rescindir o contrato. Como isso não aconteceu, e a matéria traz isso no Diário Olé, como ele conseguiu renegociar, e o próprio Augusto Melo disse que essa dívida de 5 milhões de reais de direitos de imagem vai ser paga, e que eles tiveram uma conversa, né, com ele, com o Fausto Vera, para que ele pudesse performar melhor, que muitas vezes o jogador, né, tá com o salário atrasado, não tá com a cabeça aqui, não tá legal, não sei o quê, isso às vezes acaba afetando dentro de campo. Ele entende que, conversando com uma diretoria mais próxima, com tudo em dia, o jogador possa entregar mais. E é tudo que a gente espera, né, porque qualidade técnica a gente sabe que o Rojas tem. Então, a permanência dele frustrou os planos do Boca, que queria contar com o paraguaio ex-Racing, atualmente no Corinthians, Matias Rojas.
E aí, gente, o que vocês estão achando dessas informações aí? Claro que tem muito para acontecer, tem um novo patrocinador para chegar essa semana. E tem novos reforços que a gente imagina que vão primeiro serem oficializados, né? O caso do Félix Torres e o próprio Gustavo Henrique, que precisa ser confirmado, oficializado, ele já está confirmado, além de outros para o ataque especialmente. Esse que está um pouco mais difícil e é a grande expectativa para essa semana que está começando. Mas Gustavo Henrique, acima de tudo, o que achou?